Professor Bittencourt, bom dia. Bom dia, meu caro Narciso, bom dia, é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui no seu programa. Bom dia, seus amigos e amigas aqui da técnica, bom dia a todo mundo da Fã FM e bom dia esse público imenso aí que ele ouve diariamente. Meu caro Bittencourt, líder do governo, estamos aí chegando ao final do 5º mês de uma nova gestão. Qual o balanço que o Bittencourt traz? Olha, eu acho que é um balanço muito positivo, Narciso. E nesse balanço eu faço toda a retrospectiva, não apenas desses 5 meses, mas também do processo de gestão anterior, né? O que era Aracaju e o que Aracaju se transformou. E uma transformação muito evidente, muito verdadeira, né, que as pessoas têm percebido, até mesmo os opositores no processo eleitoral destacaram essa transformação. E nesses últimos meses desse ano, Narciso, o centro das ações tem sido tratar dessa pandemia. Eu tenho um contato constante com o Edivaldo por conta da circunstância de líder e sei o quanto ele está preocupado com isso, quanto ele está evitando esforços no sentido de cuidar dessa situação, que não é fácil. Sei das limitações, porque o que nós precisamos agora é vacina e mais vacina. E o município não produz vacina, né? O município não teve ainda a possibilidade de comprar, está participando de um consórcio com vistas à viabilização disso. Mas eu acho que é uma avaliação muito positiva e que vem num crescente, sobretudo no que diz respeito à relação da organização administrativa da prefeitura, ao conjunto de obras, de interferências, né? Muito radicais, digamos, na infraestrutura da cidade de Aracaju e no aspecto mais paisagístico também. Aracaju é hoje uma cidade muito mais bem cuidada do que ela era antes das gestões de Edivaldo Nogueira. Câmara de Vereadores de Aracaju, qual o balanço que você traz aí desses primeiros meses do ano também? Ô Narciso, olha, a gente está vivendo na Câmara uma situação sui generis, dada a circunstância da pandemia também. A pandemia acaba influenciando no geral da vida cotidiana das pessoas e a Câmara não escapa dessa influência. Portanto, já estamos há mais de um ano, quase um ano, acho que um ano, né? Nessa forma virtual, o que dificulta o contato com a população, na relação de cobrança ali das ações da Câmara. Se fosse no prédio da Câmara, estaria lá a imprensa acompanhando, estaria os nossos assessores, estaria a população lá fazendo, né, suas reivindicações, as entidades, os grupos, né, organizados fazendo isso, e o contato mais direto, mais físico, mais presencial, olho no olho dos demais vereadores. Mas é isso, é o que a circunstância está nos possibilitando, e esse modelo virtual tem essas limitações, mas a gente está dando conta, né? O presidente Nitinho tem se esforçado muito para que a coisa saia, né, dentro do mais eficiente possível, e eu acho que a Câmara está muito positiva. Acho que é um quadro muito qualificado que está hoje ali presente, tanto da situação quanto da oposição, os debates os mais diversos, às vezes uma coisa mais acirrada que a outra, mas sempre mantendo um nível de respeito, né, entre os pares, o respeito da relação dos pares com a própria sociedade aracajuana. Eu acho que é um balanço muito positivo também ali daquela casa. Lamento essa distância da população, lamento essa distância dos grupos de reivindicação, e eu estou falando aqui na condição de líder do prefeito, né? Podia estar me esquivando de cobrança, mas não, eu acho que o parlamento é aquilo mesmo. Quem não quer cobrança, quem não quer o debate, quem não quer o embate, quem não quer a discussão, não se meta nesse universo parlamentar. E acho que isso é muito bom, porque fortalece a democracia e amplia as possibilidades de alternativa de resolução dos problemas da cidade de Aracaju. Ontem nós entrevistamos aqui o vereador Ricardo Marques, que é vereador de oposição. Ricardo Marques trouxe um levantamento da audiência pública que debateu a questão do transporte público na Câmara, com um adendo de uma reclamação. A SMTT, que é o órgão que regula o transporte público, não participou. O vereador disse que a audiência foi adiada por algumas vezes para possibilitar a participação da SMTT e assim que a data foi fechada, eles não confirmaram participação. Eu pergunto, a bancada de situação, como acompanhou esse debate da questão do transporte público e como se posiciona diante desta cobrança que é cada vez maior na sociedade para uma solução dessa situação da superlotação? Primeiro um abraço aqui para Ricardo. Ricardo é um rapaz de oposição. Já conhecia Ricardo da relação profissional, um grande profissional, e tem se mostrado um grande vereador ali, com muita seriedade nas suas proposições. Segundo, não houve adiamento da sessão em momento algum para que a SMTT pudesse participar, né? A sessão foi marcada, foi aprovada naquela casa, e ela aconteceu, né? Alterou a data lá na aprovação, mas o critério da aprovação, da alteração dessa data não foi a participação da SMTT. Estava certo que a SMTT participasse, mas houve um problema pessoal com a pessoa que queria participar. Infelizmente foi isso.
Eu não participei também, eu estava noutra reunião, mas a informação que eu tive de amigos como o Fábio Meirelles, que esteve lá, manda um abraço, o nosso querido Anderson de Tuca, o nosso querido Vinícius Porto, né, que também participaram, dentre outros. Foi um debate tranquilo. É natural que as cobranças surjam e devem surgir sim. Não dá para que dourar a pílula, fechar os olhos e não entender que o transporte urbano tem sido um problema no Brasil todo nesse momento de pandemia, dada a superlotação, né, dada às vezes os descuidados das pessoas dentro do próprio ônibus, mas um conjunto de ações a prefeitura realizou. Né, esse escalonamento de horários, né, do comércio, de setores empresariais, né, dessas pessoas que diariamente utilizam o transporte urbano, é uma dessa alternativa. A distribuição de máscara, de álcool gel. E aí, Darciso, queria, por exemplo, o presidente da SMTT, o Renato, mandar aqui um abraço para ele, muitas vezes ele reclama que aqueles equipamentozinhos de álcool gel é corriqueiramente danificado. As pessoas passam e destroem aquilo ali, né? É claro que é uma... Vandalismo. É uma minoria, é uma exceção, mas essa exceção acaba prejudicando a totalidade dos usuários que nesse momento precisa de algo tão importante, que é aquilo ali. Portanto, é isso. Uma exceção, na minha avaliação, muito positiva. E é isso, é o papel do parlamento. Colocar as questões em discussões, debater, apresentar alternativa, divergir, contrapor. É essa realidade que eu sempre digo, Narciso. Aracaju é uma cidade diversa e o parlamento também tem que assumir essa sua característica de diversidade em opiniões e em ações no sentido de deve ter convergência apenas na perspectiva de encontrar alternativas para resolver os problemas. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o professor Bittencourt, vereador de Aracaju, líder do prefeito Edivaldo Nogueira na Câmara Municipal de Aracaju e também presidente do PCdoB. PCdoB que fez uma nota com relação à desocupação do prédio, da desocupação do João Mulungu. Queria saber por que esse posicionamento. Não é isso. O PCdoB fez uma nota ali, redigida ali pelo nosso presidente Edivaldo Góes. Eu sou vice-presidente estadual, presidente municipal. E foi exatamente isso. Eu fiz um pronunciamento lá na Câmara. Eu achei, Narciso, aquela ação desastrosa sob o ponto de vista da coordenação, da execução daquilo ali, né? Eu fui secretário de Estado de Direitos Humanos, participei de diversas desocupações aqui em Aracaju e no Estado. Já participei de desocupações, né? Quanto militante, né, político, partidário, de movimentos sociais, né? E achei muito desastroso o fato da violência que se colocou ali. Óbvio que existiu reação também, mas a polícia tem que estar preparada para esse tipo de coisa. E foram 7 pessoas detidas e que dormiram na prisão. Eu não consigo lembrar nenhum precedente dessa natureza, né? Que as pessoas participaram da ocupação e que 7, 8, 5, 1 foi preso resultante disso daí. E repito, dentre eles o irmão do meu querido Diego, que é membro lá da direção do Sintraz e membro da direção do PCdoB. Eu achei desastroso nesse sentido. Eu lembro que quando eu trabalhava coordenando a área de direitos humanos do Estado, nós tínhamos um setor de negociação junto com a PM, que os direitos humanos se articulavam muito intensamente com isso, articulação com a Secretaria da Assistência Social. Portanto, as coisas, às vezes, é claro, toda desocupação é traumática, mas existia um diálogo. Eu participei de desocupação no interior que foi muito tranquila, né? Porque existia todo um movimento anterior no sentido de negociar com as pessoas que estavam fazendo a ocupação. Portanto, a manifestação do partido e a nossa foi nesse sentido, da preocupação com aquelas pessoas que estavam ali, né? É bem verdade, a Secretaria da Assistência Social fez levantamento do município, que estava lá na hora, anteriormente fez levantamento, me parece que teve reunião com eles no dia 12, né, desse mês, fez levantamento, fez cadastro, identificou quem era de Aracaju, Narciso, quem era da cidade do interior, identificou quem tinha, né, imóveis ali dentro e no dia da desocupação estava lá prestando assistência para isso. Foi uma ação resultante da manifestação dos proprietários, concedida, né, o direito de reapropriação pelo Tribunal de Justiça e executado pela Polícia Militar. Acho que faltou um pouco de cuidado na coordenação para a execução do acontecimento ali. E a gente, naturalmente, se preocupa sempre com as vidas das pessoas, se preocupa para não criminalizarmos os movimentos sociais. Todos nós somos resultante disso, né? Aí o prefeito Edivaldo Nogueira, todo mundo dessa administração, e o prefeito também
que tem feito um conjunto de ações importantes, sem precedentes na história de Aracaju. É só lembrar que o prefeito tá construindo 1.100 casas, Narciso. Não é 1.100 casas de projeto... Não falta uma política ambiental mais arrojada na gestão de Edivaldo? Eu acho que, olha, vou dar aqui o exemplo da ocupação das Mangabeiras ali, né? Que a população saiu de lá, está assistida, né, com aluguel social, e ali vai ser preservado algo em torno de 90 mil metros quadrados de área de Mangaba. As casas serão aquelas casas de 2 pisos, né? Uma moradia e outra moradia acima, de modo a preservar esse espaço nesse sentido. É óbvio que a gente precisa cada vez mais somar esforços, porque essa questão ambiental cada vez mais, no que parece tomar uma decisão hoje, cada vez mais ela se torna mais complexa e demanda cada vez mais cuidados. Eu acho que pensar e estar à disposição sempre de aumentar esses cuidados é fundamental numa cidade como a nossa, cercada por mangues, por rios, os cuidados com os rios, né? Portanto, é um conjunto de ações que vai para além do cuidado superficial, mas, por exemplo, essa coisa do esgotamento sanitário, essa coisa do cuidado com os esgotos, né, jogados diretamente no Rio Sergipe ou nos outros rios que banham a cidade de Aracaju, eu acho que é um conjunto de ações que vai para além da responsabilidade da municipalidade, mas da responsabilidade do cidadão mesmo, que às vezes um pequeno gesto faz uma diferença muito importante. Por exemplo, recentemente o ano passado, a Câmara aprovou que não se utilizasse mais aqueles canudos, né? Me lembro, acho que foi uma lei, me desculpe, eu acho que de Vinícius Porto, me desculpe se não foi. Kit Lima, não? Como? Kit Lima. Não sei, é melhor não dizer, talvez, para não errar. Talvez de Quinte ou de Vinícius. Eu confesso que eu não estou lembrado. É o projeto dos canos descartáveis que você fala. Isso, biodegradáveis, né? Eu acho que são questões que são muito... É de Kit a propositura. É de Kit Lima, né? Desculpa aí. Proposta de Kit Lima, como você coloca aqui. Isso. Portanto, são ações que parecem pequenas, mas que elas acabam redundando, né, numa implicações muito grandiosas e positivas com relação ao meio ambiente. Eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar dessa forma. E lá na Câmara tem uma figura que é muito dedicada a esse tema, que é o Breno, né? Que é o Breno Garibaldi, que tem sempre colocado essas questões em evidências. É um arquiteto, um urbanista, alguém muito sensível a essa temática. Meu caro Bittencourt, hoje deve ir a votação na CPI no Senado a possível convocação do prefeito Edivaldo Nogueira, propositura do senador Alessandro Vieira. Você, enquanto líder do prefeito na Câmara, como se posiciona com esta proposta de que Edivaldo vá à CPI prestar esclarecimentos com relação à investigação do hospital de campanha? Antes, só lembrando aqui, o Arthur recebeu ali uma mensagem dizendo que o projeto da questão dos canudos, ele teve a autoria de 3 parlamentares. O Vinícius Porto, como você falou, Kit Lima e o vereador Zezinho do Bugio. Certos, então. Exatamente. Narciso, só antes disso, eu queria parabenizar o mundo do forró, os sanfoneiros, né, por esse dia. Acho que é muito importante essa tradição, dessa história, dessa identidade que nos marca, e esse acontecimento que está tendo ali na Rua de São João. E só lembrar que o projeto de lei que transforma os festejos da Rua de São João em patrimônio cultural e material da cidade de Aracaju é de nossa autoria. Portanto, eu fico muito feliz porque tem uma relação muito boa. Está faltando apoio para os músicos nesse momento? Olha, Narciso, eu acho que, por exemplo, a coisa o Luciano já está dando informação, acho que até amanhã tem as inscrições para que as pessoas participem lá do Forró Caju, né? Em especial esse universo do forró vive muito desse ciclo junino, que infelizmente a pandemia limitou muito as ações referentes ao ciclo, mas acho que a gente está vivendo um momento em que todos os setores, os mais diversos setores, de alguma forma está sendo sacrificado e que todo mundo tem dado uma parcela de sacrifício nesse processo. Os músicos é um deles, porque vive de show, vive de acontecimentos. Os músicos vivem de aglomerações, né? O sucesso profissional do músico é aglomerar, né? E esse universo dos eventos é o que primeiro foi paralisado e que certamente vai demorar mais que a média para retornar às atividades. Com relação ao CPI, posso tratar aqui? CPI, fique à vontade. Olha, primeiro, eu tenho certeza que Edivaldo tem encarado isso com muita seriedade, com muito cuidado, porque as coisas dele são sempre assim, muito sérias, muito bem cuidadas. E é uma ação que o senador tem proposto aí de natureza estritamente política, sob o ponto de vista, né, não da tentativa de resolução de problemas, mas de exposição política de alguém que talvez esteja aí querendo construir um terceiro turno, né, na cidade de Aracaju, porque o seu agrupamento perdeu o processo eleitoral e Edivaldo Nogueira vem cada vez mais se consolidando quanto liderança local e estadual, fruto do trabalho
da sua administração. E aí propõe uma CPI de algo que já está sendo ou foi investigado pela Polícia Federal. Aí eu fico dizendo uma coisa, como toda CPI é natural que aconteça, mas ela precisa surgir, nascer uma investigação de algo que ainda não foi tratado. Aí eu pergunto, qual o avanço possível teria uma CPI, né, além do que a Polícia Federal já tratou em qualquer cidade, qualquer município do Brasil, né? Portanto, eu não vejo, digamos aí, preocupação no sentido de Edivaldo, no que diz respeito aos acontecimentos que versa mais diretamente a questão do hospital de campanha. Não, porque as coisas foram esclarecidas com muita tranquilidade. Era um hospital que o prefeito fez uma licitação, que a legislação permitia, inclusive, que ele não fizesse, né, que ele não fizesse a legislação naquele momento, permitia que ele não fizesse, e as coisas estão sendo esclarecidas pela Polícia Federal. Essa tentativa, na minha avaliação, é a tentativa de construção de um terceiro turno, de um segmento que foi derrotado nas urnas, né, muito bem derrotado nas urnas, e que quer cada vez mais encontrar, né, desgastes, porque trabalha na perspectiva do quanto pior, melhor, né, para o segmento dele, o que é um equívoco. Acho que era alguém que poderia estar ajudando, contribuindo para o desenvolvimento do Estado de Sergipe, não só para o desenvolvimento do Estado de Sergipe, mas da cidade de Aracaju, com sua ação num cargo parlamentar tão importante, né, que representa o Brasil como um todo. Mas é isso, o Edivaldo está muito tranquilo e trata as coisas como ele sempre tratou, com muita seriedade, com muita consistência, e acho que isso é apenas, né, uma busca de terceiro turno infeliz, né, do campo da política, apenas. Tem ouvintes para interagir com o Bittencourt aqui no Jornal da Fã. Vamos lá, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. E bom dia ao líder do prefeito Edivaldo Nogueira aí, o Bittencourt. Então, Narciso, a minha pergunta para o Bittencourt é a seguinte: referente à invasão das Mangabeiras, que foi o palanque de política, de campanha, à época do candidato Edivaldo Nogueira. Vamos tirar essas casas, vamos dar casa a essa população, todos vão ganhar casa. Já se vão praticamente 2 anos e nada de casa. Como ele falou aí, a população está sendo assistida com aluguel social. Está. Mas a população quer casa, quer morar, sua moradia não é a mesma coisa que está morando na casa dos outros, não. E esse dinheiro que a prefeitura está gastando com aluguel social já serviria para fazer outros investimentos para a população. Então, Bittencourt, há um prazo para o início dessas obras, que até agora não foi colocado nem cavado nenhum alicerce dessas casas. Há um prazo para o início das obras e término dessas obras, Bittencourt? Esta é a minha pergunta. A quem está falando é o Adriano do Santa Maria. Bom dia, Narciso. Bom dia, Bittencourt. Bittencourt, eu queria saber por que a prefeitura, através da SMTT, não está fiscalizando esses aplicativos que estão plotando os carros. Sabemos que é proibido. Aplicativo tem plotagem de carro. Quem tem plotagem é táxi, certo? E eles estão plotando o carro como se fosse táxi. Porque a prefeitura não tomou essa providência através da SMTT e dá com táxi. Obrigado, nem taxista. À vontade, Bittencourt. Adriano e o nem taxista. Primeiro, Adriano, eu acho que o seu calendário está muito estranho. A ação de desocupação ali, de remanejamento da população das Mangabeiras, não tem nenhum ano. O senhor já está dizendo que tem 2 anos, portanto o seu relógio aí está muito, muito acelerado, viu? Nesse aspecto. E segundo, exatamente, a gente está construindo 1.100 casas, Narciso. 1.100 casas ali. As pessoas estão em aluguel social. Ninguém saiu e foi levado para casa de parente. As pessoas ali, a prefeitura está pagando um aluguel social. Hoje, no conjunto geral da prefeitura, é algo em torno de 3.000 aluguéis sociais que a prefeitura paga. Ali também tem uma questão que envolve um grupo de extrativistas de Mangaba, que tem feito reivindicações, são 11 famílias. Eu já falei há pouco, algo próximo de 90 mil metros quadrados de área de Mangaba estão sendo preservadas. Tem também intervenção do Ministério Público Federal, buscando cada vez mais informações, né, para esclarecer esse processo, mas no que diz respeito às ações da prefeitura, as coisas estão transcorrendo normalmente. É um processo, é algo ali, numa perspectiva de construção de aproximadamente 2 anos. São 1.100 casas. É um bairro praticamente, é um núcleo habitacional que está sendo construído ali.
acho, Adriano, que mais do que fazer essa crítica, a gente devia festejar. E é com esse sentimento de festa, de festejar, que a população que foi retirada daquela situação insalubre, absolutamente desumana, né, deve estar fazendo isso agora, porque está lá pagando aluguel social e em breve terá sua casa. Um sonho de todo mundo e, sobretudo, de pessoas que viviam naquela situação dali. Eu conheço ali porque eu recorrentemente estava ali por conta, sobretudo, da minha presença na Secretaria da Assistência Social, né? E minha atividade também como parlamentar muitas vezes era chamada. Agora, esse seu calendário de 2 anos aí está muito, muito equivocado. Não tem nenhum sequer. Com relação, eu acho que é o NEM, né? Nem taxista, plotagem de carros de aplicativo. Um abraço, nem taxista, para você. Eu não estou sabendo disso, eu vou buscar informação com o Renato, né, lá na CMTT, e passa essa informação para Narciso certamente passará para você. Mas se existe alguma irregularidade nesse sentido, como você falou, tem o Contax, a SMTT é muito proativa nesse processo de fiscalização. E haverá, sim, de tomar alguma medida, porque, né, já que tem, segundo o senhor, desculpe, eu desconheço, mas segundo o senhor, está havendo essa plotagem, e essa plotagem é irregular, portanto, a SMTT tem que tomar providência, sim. Meu caro Bittencourt, ainda neste campo, pandemia, atuação de Belivaldo e de Bolsonaro, qual a sua opinião? De Belivaldo e Bolsonaro? Rapaz, você chama o líder do município para tratar do governador, rapaz. Tô brincando. Primeiro, Belivaldo, um abraço, bom trabalho aí. Já porque você está nesse caminho. Bom trabalho aí nesse sentido. Olha, o que eu acho é o seguinte, Narciso, é que a gente precisa de vacina, mais vacina, como eu falei há pouco. A gestão da pandemia do governo federal tem se notabilizado internacionalmente como desastrosa. Infelizmente. Não digo isso aqui com regozijo, não digo isso aqui feliz, porque isso envolve vidas de pessoas. E quando envolve a vida das pessoas, ninguém tem que politizar essa relação. Mas, muito objetivamente, a gente vive num governo que foi negacionista a todo momento com relação a isso. Nunca deu a devida importância para esse acontecimento trágico mundial e que no Brasil sem precedentes, né? Quase 500 mil pessoas mortas. Ele sempre negou. Felizmente, sempre negou. Era uma gripe, era uma coisa fraquinha, ele não era coveiro. Uma série de impropérios e de desrespeito à população do Brasil, né? Portanto, a gestão do governo federal foi desastrosa. E nós temos uma tradição de vacinação que é muito, muito real. O Brasil, eu estava há poucos dias falando com a secretária Vanesca, que tem feito esse grande trabalho no município da cidade de Aracaju. Ela disse: Bittencourt, se nós tivéssemos vacina, em 2 meses toda a população de Aracaju estava imunizada. O grande problema é isso, não temos vacina. E o Plano Nacional de Imunização é regido pelo governo federal e que negou isso tudo, né? O que é que eu tenho visto no Belivaldo? Esforço grandioso de tentar encontrar alternativas, né, para quebrar essa inaptidão, essa ineficiência do governo federal, estabelecendo relações de interlocuções com os demais governadores do Nordeste do Brasil, estabelecendo relações diretas, né, com fornecedores de vacina, como a Sputnik, aqui há pouco o Ivaldo falou aqui para a gente, mas é exatamente isso. Agora, é um momento que todo gestor... Givaldo, desculpe, Givaldo, um grande abraço. Que o Givaldo colocou aqui. É um momento que todo gestor está sendo pressionado por todo mundo, né? Eu vi há pouco, eu vi no seu programa, alguém ligando, reclamando do afrouxamento em determinados setores. Aí você chega ao setor empresarial reclamando porque está muito rígido. Portanto, é isso. É a vida que está em jogo. Não tem sido fácil para nenhum gestor que tenha juízo, responsabilidade, seriedade. Eu sei que o governador Belivaldo é homem desse perfil, né? Não tem sido fácil para nenhum gestor nesse momento. Agora, muito verdadeiramente, né? Muito verdadeira. Se tem alguém que lhe negligenciou, se tem alguém que descuidou, se tem alguém que foi irresponsável na gestão disso e que tem sido um problema não para o Brasil só, mas para o mundo todo, né? Foi o governo brasileiro. O presidente da República, infelizmente, a todo momento, apresentando alternativas, né, pseudomédicas que o mundo todo rejeitava e que não havia qualquer comprovação científica, menosprezando o risco dessa doença e desqualificando a necessidade de imunização e de compra de vacinas, né? Tem aí a CPI mostrando, a Pfizer oferecendo milhões e milhões de vacinas e, né, o Brasil se esquivando da compra disso. Eu digo isso com muita tristeza e lamentando, porque nós poderíamos ter poupado
soma expressiva dessas vidas, né? E aí não dá para você simplesmente colocar sob o ponto de vista da estatística, mas são homens, mulheres, parentes, amigos, né, sobrinhos, tias, avós, todo mundo aqui morreu, né? Nesse sentido daqui. Portanto, lamentamos muito. Não tem na história do Brasil precedente dessa natureza e há responsabilidade de má gestão disso do governo federal. Meu caro Bittencourt, o Nicélio, ele diz aqui que o aplicativo é o Maxlim, ou Maxim, estão plotando o carro, complementando aí a fala do NEM taxista. Falarei com a SMTT e ela certamente tomará as providências, como sempre tem tomado em qualquer irregularidade aí no sistema PCdoB de transporte. e PSB têm dialogado nacionalmente. Aqui em Sergipe, o PCdoB tem uma ala histórica e o PSB comandado pelos Valadares. Como é que fica esse diálogo aqui em Sergipe? Narciso, nacionalmente, o PCdoB e o PSB têm uma relação muito, muito fraterna, né? Muito próxima, com pautas muito semelhantes. Essa relação não tem se dado nos últimos anos no estado de Sergipe, mas não há qualquer diálogo, né, com vistas, como algumas pessoas já têm me questionado, com vistas à fusão de partido. Isso não existe. Eu vi uma matéria que replicou, aí apresentando já nome de partido, não tem nada disso. O PCdoB, nos dias, o Comitê Nacional do Partido, a Direção Nacional do Partido, realizou reunião no último dia 14 e 15. E agora no dia 21 nós tivemos aqui reunião da direção estadual com a presença de Nivaldo Santana, que é membro da Direção Nacional do PCdoB. E em momento algum foi colocada essa discussão de fusão com qualquer outro partido, muito menos com o PSB. O que a gente tem trabalhado é da tentativa de encontrar alternativas para a manutenção desses pequenos partidos, como o nosso. E a federação tem sido uma alternativa cada vez mais consolidada nessa perspectiva. Que partidos se juntam, sobretudo no processo eleitoral, mas que mantêm as suas identidades, que mantém as suas origens, que mantém ali o seu... Federação de partidos, que é algo muito comum na Europa já. Pronto, é nessa perspectiva que está se trabalhando muito, que o partido tem trabalhado muito, que tem contado com apoio não apenas dos partidos interessados diretamente, dado ao seu tamanho ali, mas tem contado com o apoio de muitos partidos. A ideia de construção da federação. É isso que tem avançado. Essa ideia de fusão, o PPL, no processo eleitoral passado 2018, 2018 houve a fusão com o PCdoB, o que nos garantiu ali que pudéssemos superar essa coisa da cláusula de barreira, nesse processo eleitoral agora, para superar a cláusula de barreira, nós precisamos ter pelo menos 2% em 9 estados ou 11 deputados eleitos em 9 estados. Mas essa discussão de fusão, em especial com o PSDB, não existe nada avançado. Ouvi uma matéria... Há uma possibilidade de Flávio Dino, então, deixar o PCdoB e ir para o PSB? Flávio Dino não tem apresentado, publicizado nenhuma discussão nesse sentido. O que sabe é que Flávio Dino, essa liderança maranhense, que se tornou uma referência nacional, dada a gestão e a seriedade com que ele tem dirigido aquele estado que recebeu em condições muito delicadas, se transformou em uma liderança nacional e que tem cada vez mais dialogado com todos os partidos, sobretudo na ideia de construção de uma frente ampla em defesa da democracia, em defesa da liberdade, para que a gente apresente um candidato, nessa frente ampla aí do Brasil. Mas não tem, repito aqui, não tem nenhum movimento nesse sentido. Pelo contrário, a gente está trabalhando na construção de uma chapa de deputado estadual, de deputado federal, para que a gente possa, com viabilidade real, concorrer a esse processo eleitoral que se aproxima aí do próximo ano. Eu pergunto, 2022, você tem visto aí a movimentação, 5 nomes na base governista como possíveis candidatos. O PCdoB faz parte da base governista de Belivaldo. Questionado ou na mesa de negociações e de diálogo, qual o posicionamento do PCdoB? Olha, primeiro quem deve startar todo esse movimento é o governador Belivaldo. O grande líder desse processo é o governador. Qualquer ação que não seja dirigida pelo governador, acho que não cabe, é um desrespeito à liderança dele e é a sucessão dele, portanto ele deve jogar papel ali importantíssimo nesse processo eleitoral. Obviamente que nenhum dos nomes, já se autoproclamou, se colocou. Tem o Rogério, que fez a declaração de que será candidato, Lula também fez essa reafirmação, mas o que eu acho é que a gente está vivendo um problema muito positivo, entendeu, Narciso? Que é uma quantidade boa de excelentes nomes, para o processo eleitoral que se aproxima. E aí quem vai dizer é o futuro, é o desempenho de cada um, é o que as pesquisas apontam. Haverá um momento que muito pragmaticamente o grupo tem que sentar e dizer, olha, temos esses nomes,
mas a viabilidade real está nesse ou naquele outro aqui. Hoje, Bittencourt tem mais simpatia ou menos simpatia por algum dos 5 que estão aí colocados? É óbvio, notório, não faço qualquer senão em... Eu sou, já disse em outra oportunidade, se dependesse de mim, Edivaldo Nogueira era governador de Sergipe. Mas não depende de mim. E ao dizer isso, eu não estou desrespeitando os demais. Eu estou dizendo que nós temos quadros extraordinários, né? A juventude e a disponibilidade de trabalho e a energia de trabalho de Fábio Mitidieri é algo impressionante, né? E a fama de homem que cumpre palavras, essa coisa toda, é extraordinário de Fábio, né? Acho que esses nomes acabam se destacando. Mas é muito notório, é alguém que eu tenho, Edivaldo, alguém que eu tenho parceria política de mais de 30 anos, sou líder do governo dele, fui secretário dessa coisa toda, né? Por conhecer durante esse tempo todo, concorda com as críticas que são imputadas a ele de que ele tem dificuldade de fazer política, de se relacionar politicamente com a base? Depende do que a gente chama, do que a caixinha, né, tradicional do universo da política chama de política, né? Acho que fazer política, aí... indo para o radical tradicional de política, é cuidar das coisas, cuidar da cidade, né? A máxima da política é o cuidar da questão pública, né? Da cidade. E Edivaldo faz isso como ninguém. Aí não há aquele que olhe para Edivaldo e diga, olha, você não é um político nato, sobre esse radical, de cuidar da polis, cuidar da cidade. Ele é o que há de melhor nisso. Edivaldo avalio como o maior administrador público que Sergipe já produziu. É só olhar a história, a trajetória de Edivaldo nesse sentido. Agora, às vezes há no campo da política, Narciso, certas construções que a história tem demonstrado como não sendo as melhores possíveis, né? Que são muito tradicionais do ponto de vista de acordos que às vezes não se coloca, né, em evidência ou em tela o interesse mais real da população. Na minha avaliação, sob o ponto de vista dessa política, Edivaldo cada vez mais se distancia e tem mostrado a ação de administrador como sendo um elemento fundamental e relevante de uma ação política dele, nas entrelinhas, Bittencourt está querendo dizer, então, que está reclamando quem não foi contemplado com algum tipo de secretaria ou cargo? Não, isso não. Aí eu seria muito leviano, não seria verdadeiro com as pessoas. Por outro lado, também as pessoas, é natural da política, têm o direito de pensar diferente, de discordar, de entender que existe mais de um modus operandi, e efetivamente existe. A política não é uma ciência, né? É ciência e arte, tem diversas possibilidades de atuação e de interpretação sobre ela. O que eu digo é que todas essas possibilidades convergem na ideia de cuidado das pessoas, de cuidar da cidade, de cuidar, né, da polis, digamos aqui, né? E Edivaldo é o melhor nisso, né? O que não significa dizer, ao dizer isso eu estou desqualificando todos os demais. Não, a gente está vivendo, a nossa coligação, liderada pelo governador Belivaldo Chagas, um excelente problema, que o outro lado não vive. Politicamente, entendeu? Então, Edivaldo não comete falhas. Não é ruim de diálogo, por exemplo, como alguns dizem? Olha, tem muita gente diz, é natural que diga, né? Mas eu acho que se o importante é cuidar da coisa pública e dar resultado e transformar a vida das pessoas para melhor, esse é o grande diálogo, né? E cada vez mais a política está entendendo isso. A política não é apenas a fala, não é apenas a ação do tribuno, né? Mas é a ação efetiva no sentido de realizar ações para transformar a vida das pessoas, de modo concreto, nesse sentido. Eu acho que Edivaldo tem sido notoriamente o melhor quadro aí. E repito, esse problema maravilhoso que nós temos, excelentes quadros, excelentes nomes, e é a vida quem vai lá dizer mais adiante. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que Edivaldo será o candidato. Edivaldo, inclusive, não tem nem se manifestado nesse sentido, não tem nem feito campanha, nem tem dito que é candidato. O nome dele tem surgido por conta de processos aí de pesquisa que vem apontando o nome dele. Mas, repito, nós temos quadros maravilhosos. Isso aqui, dentre eles de Fábio, tem o Laesco que tem apresentado o nome, quer dizer, o membro do Tribunal de Contas não pode, né, pelo menos explicitar essa situação. Rogério, que não sei se fica ou se não fica na base, mas ninguém subestima o Rogério Carvalho. É um ser político muito, né, muito atuante e ninguém subestima a capacidade, né, de articulação política do Rogério. Portanto, a gente vive um excelente problema que amanhã estará nas mãos do governador Belivaldo Chagas, né, articular essas questões e para que a gente possa definir aí um nome para continuar mudando positivamente a rota do estado de Sergipe. Para que a gente possa encerrar, eu tenho 2 ouvintes aqui para interagir com o Bittencourt. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvinte da FAM.
Bom dia, professor Bittencourt. Narciso, a minha pergunta é o seguinte. Professor Bittencourt, a Prefeitura de Aracaju também não foi negacionista, né? Já que o hospital de campanha foi desmontado antes do fim ali da pandemia. Ainda estamos em pandemia, veja o período que o hospital de campanha foi desmontado. E é brincadeira falar que as pessoas não estamos precisando de hospitais, né? De leitos. E outra coisa, os vereadores de Aracaju também não foram negacionistas por causa que eu não vi nenhuma ação concreta, nenhum tipo de ação efetiva dos vereadores de Aracaju para melhorar a situação, tanto dos comerciários, tanto das pessoas que estavam no transporte público. Veja que o assunto do transporte público é nota hoje, né? Depois de mais de um ano e 3 meses. Isso não foi também um negacionismo, para dizer o mínimo, né? Essa é a minha pergunta. Rodrigo Feiju, do Luzia. Bom dia, Narciso. Gostaria que você perguntasse ao vereador o porquê do prefeito Edivaldo Nogueira nunca ter emitido um decreto próprio. Os decretos dele é praticamente copiar e colar o do governo do estado, sabendo que a situação de uma cidade do interior não é a mesma da capital. Deve estar havendo um equívoco, ou por parte do governo do estado ou por parte do município, porque as ações do governo não se aplicam a todas as cidades do estado de uma forma eficaz. Citando Aracaju e, vamos dizer, Japoatã, aqui da BAN, a situação é totalmente diferente. O Covid, ele está mais presente hoje na capital, e sempre esteve mais presente na capital do que no interior do estado. E venho acompanhando e não vejo essa diferença nos decretos. O decreto do governador é sempre seguido à risca pelo prefeito Edivaldo Nogueira. Tira essa dúvida minha, por favor, Narciso. André Santana, bairro Cirurgia. Narciso, bom dia. A respeito aí, fala aí com o Bittencourt, o que é que ele pode fazer para ajudar aí em relação a, não sei se é em Sorbe, se eu não me engano, aqui, para fazer um paliativo aqui, tanto na rua São Cristóvão, entre o trecho aqui da Itabaianinha até a rua de Capela, como da rua de Jeru praticamente completa, aqui entre o trecho da rua de Capela até ali próximo da Caixa Econômica, entendeu? Bom dia, Narciso Machado e equipe, bom dia a todos. Narciso, eu ouço as pessoas falarem em diálogo, em ouvir os aliados, etc, etc. Aí eu fico me perguntando, o que seria esse diálogo? O que seria ouvir os aliados? O que seria cumprir a palavra com os aliados? Isso seria negociação de cargos, participação em empresas do município ou estatais? Seria o cumprimento da palavra seria com o povo ou seria com esses aliados de oferecimento de cargos e outras benesses? Porque eu acho o seguinte, se o prefeito Edivaldo Nogueira colocar o time em campo agora, ele vai estar dando um grande tiro no pé, porque começam as negociações de apoios. E aí a gente não sabe como essas coisas acontecem nos bastidores. Então, se tiver que acontecer uma candidatura de Edivaldo ao governo do estado, eu acho que o tempo certo é bem mais lá para frente, no tempo que o governador do estado, Belivaldo Chagas, coloca. Porque a antecipação desse jogo assim, às abertas, não traz vantagem não para ninguém. Bom dia. Bom dia, Narciso, aqui é César. Grande Bittencourt, cara sério, íntegro. Foi meu colega no Colégio Castelo Branco. É uma pessoa inteligentíssima. Que eu acho, na meu ver, a minha chapa para governador tem que ter Edivaldo na cabeça. E Bittencourt, na próxima eleição, ser candidato a vice na chapa com Catarina e Feitosa prefeita. Minha chapa, já estou escalando o time completo, viu? Parabéns, Bittencourt, pela liderança, pela frieza, pela inteligência. Fique à vontade, professor.
Vou começar aqui pelo final. César, obrigado, César. Um abraço aí, lá do bairro Industrial. Quer ser vice de Catarina? Estudei lá no Castelo Branco e no colégio Educandário Jardim do Senhor, Dona Janete. E aí, Educandário Jardim do Senhor, entra burro e sai doutor. A gente brincava dessa forma. César, olha, tem muita coisa ainda para andar, né, César? Não dá para aqui para... Obrigado pela lembrança, obrigado pela torcida, mas não dá para imaginar aí nenhum processo eleitoral de 2024, e muito menos numa chapa que compõe a Catarina e o Sendo Visto. Tem nada pensado nesse sentido. Mas muito obrigado pela lembrança e pela sugestão, pelo crédito aí. E você queria lhe colocar como vice-governador agora. Porque a eleição estava mais próxima aqui, né? Estava mais próxima aqui. Luciano Bispo não ia gostar muito, não. Um abraço em Luciano Bispo aí. Aí, dois deles não falaram o nome, né? Mas aí um que falou, penúltimo aí, com relação a dialogar. Ora, meu cara, eu acho que é isso, você tem razão. Edivaldo também não tem se colocado como governador. Edivaldo, em momento algum, disse que é candidato a governador. As pessoas que muito naturalmente, espontaneamente têm colocado isso, mas ele, em momento algum, se colocou isso, inclusive para mim. Ele não é candidato, né? Não tem feito nenhuma ação nesse sentido. O que Edivaldo tem feito é cuidar da cidade de Aracaju e está focado nisso, sobretudo nesse momento de pandemia. Não é a hora da gente atravessar aí o jogo. O que está em pauta agora é cuidar da vida das pessoas e do aspecto aí da pandemia. Então você tem toda a razão, como você fala. Desculpe não citar seu nome, que eu não ouvi aqui o nome também. Outro aí que também não falou o nome, que diz respeito aos paliativos ali da Rua São Cristóvão, Itabaiana, Joanes. Capela Joanes, né? Joanes. Esse último que falou sobre a questão de Edivaldo é o Eduardo. Eduardo, um abraço, Eduardo. Joanes, eu verei o que é. Agora você também não disse, você ficou na dúvida se era em SURB ou se era em MURB, né? Saber se é problema de pavimentação, se é ação de tapa-buraco, ou se é de limpeza, mas eu falarei tanto com Ferrari como com o Luiz Roberto, para ver aí o que é que está havendo nessa região. Você disse que simplesmente fazer algum paliativo, né? Mas eu darei esse recado tanto para Luiz Roberto como para Ferrari, e ambos certamente buscarão saber qual é o problema para tratar. Teve um outro aqui que falou com relação ao decreto. Ora, o prefeito tem sim, sempre se baseado no decreto do governador Belivaldo Chagas para construir o decreto local, que é natural, que é normal isso. Não deve ser um decreto divergente, deve ser um decreto convergente. Agora, Aracaju naturalmente tem suas particularidades, Narciso. Aracaju é o centro do estado de Sergipe. Além dos mais de 600 mil habitantes, aqui em Aracaju circula outras centenas de milhares de habitantes de todo o estado de Sergipe, semanalmente. O tamanho de Sergipe propicia isso. É que você vai ver toda hora, tem táxi de tudo que é município do estado de Sergipe. Vai ter gente fazendo compras aqui, tem gente que trabalha aqui, né? A grande Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Socorro, está sempre aqui. Portanto, tem essas particularidades. E o prefeito tem, sim, construído decretos levando em conta o decreto do governador, mas levantando algumas particularidades. Por exemplo, horário de fechamentos, né, de atividades não essenciais, tem tido variações com relação a Aracaju, né? De bares em especial. Portanto, acho que isso que o senhor coloca aí tem sentido, do ponto de vista da Aracaju, se a convergência precisa dar atenção, mas também tem suas particularidades. O Rodrigo colocou com relação ao negacionismo. Olha, Rodrigo, não há negacionismo nesse sentido, mas de forma alguma. Negacionismo é as pessoas verem as coisas estarem tão evidentes e negar que existe pandemia. É isso que sistematicamente o governo do Brasil tem feito. Porque as ações e as opiniões... Por exemplo... Por que é que o presidente do Brasil, que é referência para muita gente, não é verdade, anda toda hora sem máscara e aglomerando? Se todo mundo sabe que a pessoa precisa, no mínimo, usar máscara e evitar o máximo a aglomeração possível. Porque quando ele vai para outro país, ele bota máscara. Por que é que no país dele ele não coloca máscara? Entendeu? Ao fazer isso, ele está dizendo a outras tantas pessoas que não precisam usar máscara. E outras tantas pessoas podem morrer ou contaminar outras pessoas e outras pessoas morrerem. É isso que é negacionismo, né? A Câmara de Vereadores aprovou ali um conjunto de ações, a criação do auxílio emergencial, né? O prefeito apresentou decreto fazendo isenção tributária de diversos segmentos. A Câmara tem discutido ali questões importantes e dioturnamente. Se tem um problema que a Câmara tem se debruçado, e aí é todo mundo, é situação e oposição, é essa questão da pandemia. Portanto, acho que a sua fala, ela está carregada de equívocos nesse sentido. E ela, sim, precisa ser negada.
Meu caro professor Bittencourt, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Fã FM, pela sua participação no Jornal da Fã. Tem uma próxima oportunidade. Obrigado. Narciso, me permita só o seguinte. Pois não. O PCdoB, aí senão o meu presidente lá, Ladival, puxa a minha orelha. O PCdoB está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos, Narciso, né? O PCdoB está próximo ano realiza 100 anos de vida, comemorar 100 anos de vida, e a gente está fazendo a campanha de pão, vacina e trabalho. As pessoas que puderem doar, né, alimentos não perecíveis ali na Zaqueu Brandão 144, e a gente vai distribuir com entidades as mais diversas aí que existem na cidade de Aracaju. Portanto, nesse sentido, a gente quer ao menos, né, algumas centenas de cestas, as pessoas já estão doando, para que a gente possa, nesse momento de solidariedade, se somar, porque as pessoas estão, muita gente passando fome. Infelizmente, a gente precisa dar essa colaboração. Obrigado, um abraço, saúde e paz para vocês e sempre uma satisfação estar no seu programa, Narciso. Nós que agradecemos.